Vamos falar de saúde? Nesse mês de novembro é celebrado o Dia do Diabetes, doença que já atinge 400 milhões de pessoas no mundo e causa mais de 5 milhões de mortes a cada ano. Por isso, é preciso prevenir, é preciso combater. E hoje, o Hospital Universitário vai fazer um dia de atendimento. O objetivo é para prevenir a doença, justamente isso. Ao vivo, vamos chamar o repórter Felipe Pereira. Qualquer pessoa pode buscar atendimento no hospital, receber orientações e fazer uma prevenção aí com relação ao diabetes, ô Felipe? Conta aí pra gente. João Neto, qualquer pessoa pode vir até o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí entre 8 horas da manhã de hoje até as 11 horas da manhã. Aí serão feitas ações de prevenção e diagnóstico de diabetes mellitus e também de pé diabético. É importante que a gente explique que o diabetes, aliás, ele é aquele popularmente chamado açúcar no sangue. O nosso corpo, no caso do diabético, não consegue metabolizar o açúcar que a gente ingere e aí ele termina entupindo, causando lesões em vasos de órgãos específicos. Eu vou conversar a partir de agora com quem pode falar mais sobre esse assunto, a Patrícia Moreira, que é endocrinologista, para explicar um pouco mais por que essa doença ela realmente pode matar, ela é tão grave assim. Bom dia. Bom dia. Então, o diabetes, ele é uma doença crônica, não tem cura, né? E vem ascendendo sua prevalência ao longo do tempo de forma importante, né? Hoje a gente estima que 8,9% da população seja diabética e isso vem crescendo, no caso brasileira, né? Então, assim, por que o diabetes mata? Como foi falado, o aumento da glicose no sangue, ele gera lesões em vasos, em órgãos específicos, como os olhos, podendo levar a cegueira, nos rins, podendo levar a doença crônica renal, inclusive a hemodiálise, em nervos, podendo o paciente perder a sensibilidade dos membros inferiores ou mesmo apresentar dores crônicas e predispondo também ao famoso pé diabético, que são lesões ulceradas crônicas que, se não for tratada, podem infeccionar, né, inclusive podendo levar a amputações. Mas o mais importante é que o diabetes é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, que hoje é a maior causa de morte no mundo. Pois é, e aí o que é que as pessoas podem fazer? Elas têm que procurar o médico e esse tratamento, inclusive, ele tem que ser permanente, não pode descuidar. Isso, o tratamento, como é uma doença crônica, ela a princípio não tem cura, o paciente ele deve fazer cuidados de rotina. Por quê? Porque o paciente diabético, ele na grande maioria das vezes não tem sintomas, então muitas vezes ele pensa que está tudo bem, está tomando a medicação, só renova a receita e aí não faz exames e com isso a gente tem pacientes crônicos que têm glicemias elevadíssimas, adquirindo complicações e não são tratados, né? Então no caso, o paciente diabético, ele deve fazer no mínimo 3 avaliações ao ano e os pacientes que não têm diagnóstico prévio de diabetes devem prevenir, né? Eles devem procurar a partir dos 20 anos de idade, ou quem tiver fatores de risco para o diabetes, como obesidade, histórico familiar, eles devem também procurar a partir dos 20 anos fazer triagem para diabetes. Então hoje essas pessoas têm uma ótima oportunidade aqui no Hospital Universitário da UFP. Quais são as ações que serão realizadas aqui no hospital a partir das 8 horas da manhã? Então, nós vamos calcular o risco das pessoas desenvolverem diabetes, né, com o cálculo de peso, altura, IMC, cintura abdominal, medidas de glicemia capilar e a partir daí a gente tem uma ficha que a gente calcula o risco desse paciente desenvolver diabetes, né? Os pacientes com diagnóstico prévio de diabetes, nós vamos medir a glicemia e vamos fazer inspeção dos pés e também procurar passar orientações, tanto de prevenção de diabetes quanto do pé diabético. Nós estamos em novembro, onde se é chamada a atenção da população para esse assunto, para o diabetes. Outras ações já foram realizadas aqui no estado do Piauí. Que ações são essas? Então, o Novembro Azul é um mês que foi adotado, né, justamente para combater o diabetes. A Associação dos Diabéticos do Piauí, juntamente com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, eles fizeram algumas ações, né? Foi feito ações no SESC, foram feitas caminhadas, né, para promover justamente o mês de diabetes. O alerta, né? O alerta, exatamente, o alerta para essa doença que a gente tanto quer combater. Foram feitas também no shopping em Teresina, foi feita as mesmas coisas que vão ser feitas hoje aqui, né? Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais, que a gente vai fazer também sobre o pé diabético. E foram feitas também ações com os pacientes diabéticos, como piqueniques, né? O pé diabético é uma complicação, né, da doença?
Isso, pré-diabético é quando o paciente ele já tem neuropatia, né, que é a perda da sensibilidade, associada à doença arterial dos membros inferiores. Então, quando você tem a associação desses dois eventos, o paciente ele está muito predisposto a abrir úlceras, feridas que não cicatrizam, né? Então, o paciente ele tem toda uma série de cuidados a serem tomados para poder observar os pés, para poder higienizar de forma adequada, não fazer compressas de água morna, porque ele perde a sensibilidade, não andar descalço, que é uma coisa muito importante. A gente tem muito paciente que é pedreiro, ou então que anda na praia descalço e que não sente queimar, e quando vê já tem queimaduras de 2º grau e que infeccionam, com risco de amputação, né? Ok, muito obrigado pela entrevista. A gente conversou aqui com a endocrinologista Patrícia Moreira. Então, olha, para você que se interessou por esse assunto, porque você mesmo tem algum desses sintomas, alguém na sua família, perto de você, você pode vir a partir das 8 horas da manhã até as 11 horas da manhã de hoje, aqui no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, para que você possa participar dessas ações de prevenção e diagnóstico, tá bom? É importantíssimo isso. João, volto com você. Tá certo, obrigado. Ótima dica logo no começo da semana. A prevenção é tudo para termos uma saúde positiva. Felipe, daqui a pouco eu volto te chamar com outro assunto aí da rua.